Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, mais um episódio. E você ainda não está inscrito? Então se inscreve, infeliz. Me ajuda aí, vamos mandar esse canal para mais pessoas, porque eu acredito que histórias mudam vidas. Então, para que elas sejam mudadas, você precisa colaborar comigo e curtir, comentar, compartilhar. Já começa comentando, falando que não gosta de mim. Não tem problema. Você não precisa gostar de mim. Você só precisa gostar da pessoa que você vai enviar o vídeo. Que isso gera transformação. Para a gente ser rápido, vou falar dos meus parceiros já. Quero falar da Nexseed e da Unil, que são meus parceiros, empresa de investimento, onde eu invisto com eles e onde você pode ter segurança, confiabilidade e procurar o meu assessor lá, que é o Rafael. Falar com ele, procura no Instagram aqui, a Nexseed, já procura o Rafael, conversa com ele que ele vai te dar todo o caminho para que você possa fazer um bom investimento, seja para a sua viagem, para a reserva de segurança, enfim, a escolha é sua. Outro parceiro meu é a CETEM, Centro Especializado em Terapias Especiais e Multidisciplinares, corzinha do TEA, e no momento que você está vendo esse episódio, que ele está saindo agora em abril, nós estamos rolando a série Café com TEA, que é uma série onde nós vamos falar da importância de entender o transtorno do espectro autista por dentro mesmo, entender as dificuldades que os pais passam, até mesmo que os profissionais passam, para que possam atender a criança e os familiares da melhor forma possível. Então, você tem, aqui eu garanto para vocês que o atendimento é eficiente. Por quê? Porque tenho a minha sobrinha que é atendida por eles, que também é TEA. Então, pode confiar. Enfim, vamos para o nosso bate-papo, vamos para o nosso podcast Café com o Granado. E eu quero agradecer, Arnaldo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E aqui o papo vai longe, gente. Até o Dario já me deu bronca, falando que eu não posso passar muito, que ele tem outros compromissos depois desse horário. Mas, Arnaldo, obrigado por ter aceitado. Obrigado por ter vindo. Obrigado por aceitar contar a sua história. E eu acredito que não só a sua, mas a história que você construiu ao longo desses anos pode transformar várias e várias vidas. E você já deve ter visto muitas vidas sendo transformadas em 134 quilômetros, né? Vamos falar assim. Quero fazer duas perguntas. A primeira é: quem é o Arnaldo? Uau! Bom dia, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eduardo, cara, um prazer, um privilégio estar aqui com você. Obrigado. E poder participar desse podcast. E poder contar um pouquinho da minha experiência, da minha vivência. E dizer o seguinte, cara, eu ainda não sei direito quem eu sou. Prefiro ser uma metamorfose ambulante, sabe? Não tem nada de... Na minha vida não tem nada de definitivo, é tudo sempre uma reinvenção, uma reconstrução, porque as coisas vão acontecendo e a gente vai ter que se posicionar, né, diante dos novos desafios e das novas histórias, né? Mas eu sou, por formação, sou administrador de empresas, sou corretor de seguros e dei aula também, né? Professor de seguro. Universitário? Não, de seguro rural, para a formação de novos corretores. Que legal. E... Enfim, e sempre fui um destemido aventureiro, embora tinha vertigem, sentia vertigem, cara. Caramba, olha que louco. Um aventureiro com vertigem é complicado, hein? Não, então, e sentia vertigem, mas consegui superar isso aí, inclusive eu revendo as fotos, né, que eu separei para a gente passar aqui, eu encontrei a foto do cume do Marumbi e lá eu escrevi. Só que eu não encontrei essa foto em específico, que eu escrevi lá na carteirinha do cume do Marumbi, superando a vertigem. Caramba, lá que legal. Em cima, cara. E Arnaldo, gostei do que você falou, uma pessoa em reconstrução. Existem pessoas que acreditam estar prontas, né? Eu sou o tipo da pessoa que eu nunca acredito estar pronto. Eu tenho que estar preparado. Sim. Porque em algum momento eu preciso mudar a minha rota, traçar outros planos ou me reconstruir. Então, a palavra reconstrução, eu acredito que define muito, não só você, mas muitas pessoas acabam se definindo como pessoas em reconstrução. Porque dia após dia nós deixamos um pouco do que somos nós e construímos um pouco do que queremos ser, né? A filosofia agora, né? Ficou até legal, né? Então, eu acho que quando você falou isso, me impactou. E eu já quero ser direto. Desafio das Catedrais. Há quantos anos? E por que surgiu esse Desafio das Catedrais? Pois é, foi exatamente no momento, né, de encontrar um novo rumo para minha vida. Eu estava
Eu não sei se estava saindo ou entrando, né? Mas eu havia me divorciado. Então, estava num momento bem difícil. E realmente não sabia o que fazer da vida. E então eu comecei a caminhar. Um amigo meu me convidava para caminhar e eu não queria. Eu achava graça, porque até falava bobagem, porque eu sempre tive envolvido no meio rural e ele me convidava para andar em estradas rurais. Então não tinha nada de novo para eu ver em estrada rural, né? Faço isso minha vida toda, né? Domingo às 6 horas da manhã ainda, porque eu sou corretor de seguro rural. Eu falei, mas qual que é a graça, né? E quando eu me separei, eu percebi que talvez pudesse ser um caminho. Então, eu liguei para ele e a gente foi feita a primeira caminhada em Rolândia. E a partir daquele momento, eu comecei a caminhar. E também foi engraçado que quero aqui deixar um abraço para o meu amigo Nonaka, porque o Nonaka havia feito o caminho de Santiago de Compostela e eu estava estudando espanhol na época e minha professora de espanhol me deu a matéria do jornal com a entrevista do Nonaka. Oh, que legal. E aí eu li. Então, quando eu comecei a caminhar, eu lembrei da entrevista que eu tinha lido recentemente. E aí falei, Santiago é um horizonte. Mas foi muito próximo, porque vamos dizer assim, a necessidade, a angústia era tão grande, a necessidade tão premente, que eu comecei a caminhar em outubro. Em outubro mesmo eu comprei a passagem, e em abril do ano seguinte eu já estava lá. Quer dizer, então foi de outubro de 2012 para abril de dezembro, 2013 janeiro, eu já estava março, lá. Abril. 6 meses. Quantos quilômetros? Santiago? Naquela vez eu fiz os 780 até Santiago, de Saint-Jean-Pied-de-Port, na França, até Santiago. E depois mais um pouco até Finisterra, que é o mar, né? Que você vai até o Atlântico, o fim da terra, que eles chamam. Então, fiz a caminhada completa, deu 900 quilômetros naquela vez. Em 6 meses? E qual que era a sua vivência com caminhada? Então, em dezembro, aí eu comecei a caminhar em outubro. Em dezembro, eu fiz a primeira caminhada de longo percurso, que foi o caminho do Frei Galvão, que sai de São Bento do Sapucaí e termina na casa do Frei Galvão em Guaratinguetá. E depois aí outras caminhadas de longo percurso eu só fiz quando eu voltei. Né? Caramba. Mas a primeira, o Frei Galvão, foram 5 dias. Então, 5 dias. Dá quantos quilômetros? Eu não lembro, mas acho que eram 150. Não. É tranquilo, então, 150? Não era muito tranquilo, porque ali a Serra da Mantiqueira, e principalmente porque era a minha primeira, eu até me perdi numa mata, sabe? Ali na sala de espera eu vi que já tem 2 perdidos na Serra dos Marins, lá no Pico dos Marins, na travessia. Já tem? Já tem. Porque a Serra da Mantiqueira ela é muito diversa, né? Ela é perigosa. Eu passei por ela também. Pois é. Fechada. E sendo a primeira, me perdi um pouquinho, mas aí eu voltava, né? Eu voltei na última seta que eu tinha visto e aí procurei uma nova orientação, mas me perdi no primeiro dia um pouquinho. Isso que eu vou fazer uma analogia. Se você gosta, se você curte, mas vamos lá. Você se perdeu na sua primeira caminhada, né? Ali na Serra da Mantiqueira. Eu tive o privilégio de fazer uma parte do Caminhos da Fé, né? Fiz 70 quilômetros, que passa por lá. Tem até a tatuagem no braço, né? Sim, na casa da mãe. Isso. Que aí tem essa foto de joelho no ponto mais alto, lá que tá 2.000 metros, né? Então, que a gente chega. E é legal você falar porque muitas vezes nós procuramos a caminhada porque nós nos encontramos perdidos na vida, né? E quantas vezes a gente perdido na vida não consegue perceber e só percebe o quanto estávamos perdidos quando nos perdemos na mata, né? Sendo literal mesmo. Porque quantas vezes as pessoas que estão nos assistindo, elas estão perdidas, só que a gente não consegue se enxergar, porque a vida, em alguns momentos, ela torna-se subjetiva. Quando nós colocamos na prática, foi para a caminhada e se perdeu, e aí você falou, eu voltei para a seta anterior. Então, fica um recado, né, para as pessoas. Talvez seja a hora de você voltar para a seta anterior, olhar Edu, e se orientar. Cara, aí, se você acha que eu disse tudo, quem falou tudo foi você. Porque é o seguinte,
Um dos motes do desafio, já vamos Fica à andamos aí vontade, uns aqui 20 que quilômetros nós já. podemos caminhar. Tem Mas- 134 para a gente mas andar. o primeiro mote do desafio é a busca do eu interior. Uhum. Então, quando as pessoas estão perdidas, elas estão realmente perdidas a ponto de não saberem, né? Uhum. Então, essa ansiedade que esse mundo moderno nos impõe, é exatamente perdemos a referência. Uhum. Então, é importante, né? Tem até um ditadinho que me ocorreu agora. Acelerar só vale se você não tiver virado para o precipício. Verdade. Porque se você tiver virado para o precipício, se você correr, Você vai cair? sabe? Então, você diminui o passo, né? Caminhar mais lentamente. Ou até dar um passo atrás e se reorganizar. Né? Então, isso é fundamental. E aí, essa é uma das propostas. Né? Claro que eu falei a busca do eu interior, né? Uhum. Cada um entende como quer. Mas E- vamos e- dar um passo atrás, inclusive, que eu trouxe uma camiseta para você. Esqueci, a coisa foi tão Que quente. isso. Obrigado, A obrigado. camiseta do desafio, que também Ó, você que então, está animado. essa aqui eu vou usar esse ano. Não, essa foi a do ano passado. Essa é para você treinar. Ah, essa é pra eu treinar. É, para você treinar. Opa, pá. Tava... Pera aí, vamos gravar de camisa de desafio. Então. É. Vamos com ela. Essa é a camisa que o pessoal, que os caminhantes usam, né? Uhum. E a minha é diferente um pouquinho, porque a minha é da organização, a gente faz Porque eu sou o que mando, né? É isso, falou tudo agora também. Eu sou o que mando. Não, o pessoal da organização usa uma camisa diferente para que os participantes se identifiquem, né? Hoje eu tenho um treininho que eu já faço com ela. Já vai. Um treininho de rampa, 1.200 de rampa tem que fazer. 10 tiros em 1.200 de rampa. Já foi bom nisso aí, viu? Não tô com coragem não, mas obrigado, Naldo, viu, por esse treino de hoje. Mas vamos para cima. Vamos lá, a busca do eu interior. Você falou, e esse é um dos pilares. Quais são os pilares do desafio das catedrais? Assim, quando você sentou, falou, eu vou criar esse desafio, pensei, o que guiou? Que você pode falar, esses são os 3 principais pilares, os 4, 5, enfim, quantos pilares você tem dentro? Bom, acontece o seguinte, que não foi nada planejado na minha vida. Muito menos o desafio das catedrais. Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu fui fazer a caminhada de Santiago e muitas pessoas me perguntavam, né? E eu não sabia explicar ao certo as sensações que eu havia sentido lá. Né? Mas eu voltei, eu me lembro que eu falei para minha mãe, falei, mãe, eu tinha 3 coisas da minha vida que não estavam bem resolvidas na minha cabeça. Então eu disse para ela os problemas e falei, eu estou em paz agora. A partir desse momento? Porque eu cheguei lá e deixei aquilo que eram pesos, sabe? Coisas bobas, né? Não vou comentar aqui porque não convém, né? segredo. Nesse momento. Mas eram coisas bobas, sabe? Então eu não vou. Então né? Mas só não saía disso. E ao mesmo tempo, os meus amigos, aqueles amigos que eu tinha feito nos 6 meses anteriores, que era da caminhada, começaram a me mandar desafios. Subir o Pico Paraná, ir na cachoeira não sei aonde, subir não sei o quê, fazer não sei o que lá. E começaram a me enviar essas propostas de aventuras e eu comecei a ir em todas que achava. Então, eles falavam, Serra Fina que é o mais bravo, o mais difícil do Brasil. Vou fazer. A travessia do Rio do Boi no Rio Grande do Sul, que é a mais difícil. Vamos fazer. E não sei o quê, tudo que mandavam eu aceitava. E até um dia que o sujeito, Bert de Faxinal, meu amigo, mandou um sujeito que fez, chama Ayrton Silva, que fez a primeira vez, ou pelo menos que declarou, né? Fez o desafio Londrina-Maringá em 24 horas. Ele mandou para mim esse vídeo, um vídeo da TV, fizeram um programa com ele. E eu falei, eu vou fazer também, porque Londrina-Maringá é uma coisa que está muito forte na minha vida. Inclusive, hoje mesmo faria esse percurso de carro. E aí eu resolvi fazer. Mas
Essa parte é até um pouco engraçada, porque eu resolvi fazer e falei, amanhã eu vou fazer. Era uma sexta-feira ou amanhã. Aí hoje, na quinta-feira, eu peguei e tomei um fogo de medo, né? De paura. E acordei no outro dia com cabeção, não vou fazer. Vou deixar para semana que vem. Semana que vem eu penso. Na outra quinta-feira, a mesma coisa. Aí eu acordei na sexta-feira ruim, falei, eu não vou fazer hoje. Eu não vou fazer pela manhã, farei à tarde. Caramba. E saí à noite. E encontrei o Ayrton na estrada, no caminho, fazendo pela segunda vez. Caramba. Ele com os amigos. E aí nós concluímos junto. Ele até me deu uma medalhazinha de participação do evento dele. Ele saiu com 11 amigos. Que legal. E chegamos lá em Maringá e tal. E aí cheguei em casa e postei no Facebook. E as pessoas vinham, me encontravam na rua, esses meus amigos da caminhada. Por que você fez isso? Cara, que... maluquice, né? Loucura. Não, por quê? E eu falei, não sei. Sabe? Eu não sei que maldição que as pessoas têm que querer ter uma razão para fazer as coisas. Eu só fiz. Eu só fiz. Cara, levou uns 4, 5 meses para eu mastigar aquela coisa. E aí eu saí com a... Falei, olha, eu senti nessas 24 horas as mesmas sensações que eu senti nos 30 dias de caminhada. E quais sensações? Frio, calor, fome, raiva, dor, raiva. O que eu estou fazendo aqui? E também de lembranças, né? Então você estava... E aconteceu diversas vezes na caminhada de Santiago. Eu lembrava de uma coisa, às vezes lembrava da minha filha e chorava. E às vezes também aqui nessas 24 horas tinha uma lembrança de alguma coisa, de algum erro que a gente cometeu e que não conseguiu ainda. Então eu falava assim, poxa, eu tenho que falar com aquela pessoa e pedir desculpa, sabe? Maravilhoso. Sabe? Eu tenho que voltar lá e pedir desculpa, cara. Não vai dar mais, ela morreu. Alguma coisa que eu precisava falar, sabe, para alguém, a pessoa morreu. Ai, meu Deus, vou carregar isso aqui junto. O resto da minha vida, não. Ali eu consegui, apaguei, sabe? Então eu falava e me respondia, tá tudo certo. Então, foi isso. Deus mandava o WhatsApp e falava, tá tudo certo, aí, Arnaldo, tranquilo. Sabe? Então essa foi a primeira coisa, falou, as sensações são as mesmas. E aí eu consegui, quer dizer, eu expressei isso nessa frase, a busca do eu interior. A busca do eu interior. Então, porque você... E agora, essa semana passada, até escrevi para alguns amigos, porque eu recebi 2 postagens. Um de um menino, de um homem, né? Ele tem 34 anos. Mas é do Gustavo Miller, que eu encontrei com ele agora na minha segunda oportunidade de estar em Santiago. Eu o conheci no caminho. E uma outra postagem de um outro peregrino, aí falando da mochila, dos pesos que carrega na mochila. Então, a mochila, você leva os seus pesos, os seus medos. Né? E no caminho de Santiago, você deve tirar os seus pesos. Não é da mochila, né? A mochila é um símbolo. Você deve tirar esses pesos da sua vida. Né? Então, a gente aprende isso no caminho. Então, essa é a primeira motivação, de tirar esses pesos que... Na verdade, eu conseguia tirar, mas eu não entendia. Eu havia aliviado o peso, mas eu não entendia. Eu levei uns 4 meses para falar. É isso. E o que seria um outro ponto? Porque esse é muito forte. Eu quero entender os outros pontos, que se eu for... Aí nós vamos longe aqui. Aí eu resolvi... As pessoas pediam para fazer... quando você fizer novamente, me chama. E eu fiquei administrando, e um amigo meu, Magrão, falou, cara, vamos fazer. Aí eu falei, Magrão, eu vou criar um evento e vou pôr no Facebook para ter inscrição. Isso não aparecendo em ninguém. Não, eu vou com você, vamos nós 2. E houve 19 inscrições na primeira edição. E aí eu fui marcar o percurso. Quando eu passei pelos pontos lá, aqui um ponto bem emblemático, o Bar da Rose, uns caras me reconheceram. Caramba.
Ó, você não é aquele sujeito que passou aqui a pé com uma mochilinha? Só. E aí eu fiquei pensando, né? Se eu... O que eu vou falar para esses caras, né? O que você está fazendo? Sabe, eu fui pego de surpresa, eu não tinha uma resposta. Não sou um cara muito espertinho, assim, para... Dá a resposta na lata, na né? lata, assim, né? Mas eu fiquei pensando. Andei um pouquinho, aí quando chegou no subidão do Bortolotto, tem uma casa, a casa do Bortolotto ali. O cara falou, você não é aquele cara? Aí no percurso da Rose até o Bortolotto, eu pensei, nós estamos aqui, eu estou fazendo uma caminhada para desenvolver o turismo rural na nossa região, através da caminhada. E aí saiu a segunda motivação. E já emendei com a terceira motivação. E também tem o objetivo de convidar os empresários a empreenderem no percurso. Cara, você tem essa casa aqui no meio, você pode oferecer uma sopa, um jantar, um almoço, uma Coca-Cola, uma água para o cara. Pô, sensacional. Ou você pode vender para o cara. Né? Então você empreende no turismo rural. Foi o que a Rose fez. Era um boteco bem chinfrim e hoje é um barzinho bacana, como ela mesmo diz. Eles vendiam carvão, o marido dela era carvoeiro e tal. Eles ainda fazem isso aí, mas não dentro do bar mais. Né? Caramba, que legal. E desenvolveu o turismo rural. E depois, quem me falou até já faleceu, que foi o João das Águas, não sei se você se lembra dele. Já ouvi falar, mas não... O João um dia falou para mim, isso já mais ou menos quando o desafio já estava consolidado, mais ou menos em 2019, 2020, que ele me falou. Não, antes de 2020, que eu fiz em 2020. Ele falou, por que você não faz o percurso por Apucarana? Eu falei, cara, você vai mudar totalmente, vai ser o outro lado. Mas eu criei o caminho das catedrais, que é um percurso de 300 quilômetros, passando por Apucarana, pela Catedral de Apucarana e tudo mais, seguindo a sugestão dele. É outra vibe. E ele falou, por que você não faz o levantamento ecológico e ambiental e histórico das comunidades por onde a gente passa? Caramba. Então ficaram 5 motivações. A busca do interior, o desenvolvimento do turismo rural, o convite ao empreendedorismo rural, o levantamento histórico das comunidades por onde a gente passa, e ecológico, histórico e ecológico ambiental. E agora eu esqueci, é o levantamento histórico e o levantamento ambiental. Isso, levantamento histórico. Enfim, e aí ficaram as motivações do desafio. O restante fica para cada um imaginar o que fazer. Né? Quando você toca nesse assunto aí, eu vou trazer um pouquinho dos desafios que eu já fiz pessoais. Porque eu acho que faz sentido, eu acho que é esse o caminho que eu quero trocar essa ideia, se fizer sentido para você. Dario, você puder deixar nas fotos rolando aí, se tiver em loop, aí depois qualquer hora eu paro e a gente fala das fotos. Eu vou deixar umas fotos rolando aqui, não só das catedrais, mas dos desafios que o próprio Arnaldo fez. Quando você falou deixar os pesos, olha que legal. Nós carregamos vários pesos nas nossas mochilas, né? E pesos que não deveriam estar com a gente. A gente carrega porque, por algum motivo, a gente acaba não desfazendo deles. Quando você foi lá para Santiago, lá caminhar os 900 e voltou e falou para tua mãe, não tem mais esses problemas, eu acho que quando a gente se propõe a um desafio físico, tira a subjetividade da vida e vai para um desafio físico, a gente consegue ter momentos de clareza que a gente não teria em qualquer outro lugar, que às vezes talvez a gente não teria sentado dentro da nossa casa quieto. Quando a gente leva a caminhada onde a gente precisa oxigenar o nosso cérebro, a gente consegue talvez fazer uma conexão com Deus que a gente não faria em outros momentos. E é como você trouxe o relato, eu preciso pedir perdão, mas a pessoa morreu. Mas aí só o desejo, a ânsia e você liberar esse perdão, você sente como se aquilo fosse realmente retirado de você, decorrente de um momento em que você está sentindo dor, que você relatou, né? Que tudo é a mesma coisa, é frio, fome, calor, raiva, pensar em desistir, é isso que uma ultramaratona, uma caminhada de 100 km para cima, ela vai te causar. E é isso que a vida causa. Frio, fome, vontade de desistir, raiva, vontade de arrancar a cabeça de alguém. Tudo isso causa. Então, quando você fala deixar os pesos, eu acho que torna o desafio ainda mais intrigante e mais legal. O ponto de, na hora que eu largar, quais pesos eu vou ter que deixar? Mas é sempre...
Eu já participei de alguns cursos, agora eu já não faço mais esse tipo de treinamento empresarial e tal, mas eu me lembro que uma vez eu comprei na rodoviária de Campinas. Eu comprei, tinha 18 anos, e vi lá não tinha internet, né? Então a gente tinha as bancas de revista, livrarias, né? E eu tinha um livro o Manual do Pequeno Empreendedor. E aí eu comprei lá, e pô, eu nunca esqueci, porque estava lá. Separe as vacas leiteiras dos abacaxis. Aí eu ficava pensando, o duro é o seguinte, eu olhar para a minha empresa e saber o que é vaca leiteira e o que é abacaxi, né? Porque vaca leiteira, todo produto que eu vendo, ele é uma vaca leiteira, só que tem uma vaca leiteira de 10 litros ou de 3 litros. Será que a de 3 litros é o abacaxi, sabe? Então, sempre a discussão na vida é essa, a gente saber separar o que é importante e o que não é. Né? E então, ontem também eu estava conversando com um amigo, anteontem, um amigo me chamou para jantar na casa dele, e ele chegou o sobrinho dele, cunhado, primo dele, não sei bem quem era, e veio com aquela clássica, né? A gente tá falando de moto, viaja, que eu sou moto viajante também, né? Falando de viajar de moto. Aí o cara falou aquela clássica, né? Não tenho tempo. Então, pô, a primeira coisa que a gente deve pensar na vida, agora, claro, é diferente quando eu, aos 50 anos, me separei, fui morar sozinho, meus filhos já, um com 22 anos, a outra com 12 anos, mas ficou morando com a mãe. Então, eu estava só para falar, vou viajar 30 dias, vou viajar 40 dias. Claro, é diferente de um cara que está com 35 anos, que os filhos têm 5 e tal. Né? Então, tudo isso você deve ponderar. Mas a ação de você falar o seguinte, cara, eu tenho que dar um tempo para mim, sabe? Se eu não consigo, na minha vida, organizar um tempo só para mim, então, cara, o que você está fazendo da sua vida? Sabe? Então, esse é um peso que você carrega na mochila. Na verdade, você carrega... Então, começa assim... Aí o que fala lá? O Caminho de Santiago fala assim... Não é você que define quando você quer vir, é o caminho que te chama. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, eu queria tanto fazer o desafio das catedrais, mas não tenho tempo para treinar. Cara, não vem porque você não está pronto, sabe? Não adianta. Você virar aqui, não vai entender nada. Sabe? Você vem aqui e não entende nada. Se você faz uma coisa que você não está pronto para aquilo, o resultado, você sabe, é incompreensível. Nossa, que colocação perfeita. Porque, como eu te disse antes da gente começar, eu, por vezes, quis fazer. Porque, fiz o 70K do Caminhos da Fé, fiz São Miguel Arcanjo mais de uma vez, fiz o completo, fiz metade, fui só até Cornélio e terminei de carro, fiz algumas vezes, fiz 24 horas em Volta do Lago, eu, o Naldo, o Márcio Scarabel e o Rafa ali de Jataizinho. Então, eu fiz tudo isso e sempre na minha mente tava as catedrais. Eu tinha até tatuagem desenhada já, que é uma catedral numa parte de baixo das costas e outra catedral na escápula. E o caminho e cada quilometragem feita para colocar. E a ideia é cada sensação. Como aqui eu deixei a pedra tal, aqui eu deixei... A minha ideia é construir dentro, fazer nas minhas costas. Não sei se vou fazer ainda, tenho essa vontade de cada sensação que eu tiver dentro desse desafio de 134 quilômetros, principalmente porque sai da cidade que eu amo, que é a minha cidade, vai para uma cidade que eu gosto ali também, que é Maringá. E as duas catedrais da nossa região mais marcante, que é a Catedral de Maringá, que é marcante, icônica, que é acho que é a catedral mais alta que tem no Brasil, se eu não me engano, né? E o formato dela. E Londrina, eu fui criado aqui, a minha fé, eu estabeleci a minha fé, aprendi sobre a minha fé, sobre aquilo que eu acredito aqui, vivendo isso. Então, frequentei durante muito tempo, participei da catedral. Então, eu queria fazer isso. E há muito tempo. E esse ano eu brinquei com um amigo. Duvido você ir fazer. Ele, você tá me desafiando? Nunca me desafie. Ele apontou o dedo na minha cara ainda. Nunca me desafie, você não sabe o que você tá mexendo. Eu falei, eu duvido. Aí me ferrei. Me ferrei no sentido de que aí faz o que você falou do Caminho de Santiago. Não é você que escolhe. É ele que escolhe. Então, eu acredito que chegou o momento
de eu fazer o Desafio das Catedrais, por vários momentos que eu vivo na minha vida, porque sempre quando eu quero fazer algo, eu procuro um propósito que seja muito claro, algo que eu queira sentir fisicamente, que possa me fazer entender o que eu vivo, a vida que é o subjetivo, que é o que a gente não sente. Então isso, acredito que é o deixar os pesos, aí eu sou conduzido por aquilo que o caminho me conduz. Sim, porque você... Veja, embora eu chamo de caminhada, evidentemente, é uma caminhada, não tem premiação, não tem nada. Silvão, Naldo. E não tem premiação, então cada um faz pelo seu propósito. A gente dá uma medalha de participação para todos. Uhum. Né? Mas, claro, você precisa ter um mínimo de consciência que a distância é longa, que você tem que se preparar um pouco, tal. Então, o que vai acontecer? Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Então, a clássica, né? Vou sair sexta-feira à noite ou sábado à noite e não vou mais porque amanhã vou acordar 4 horas da manhã para treinar. Vou fazer 30 quilômetros, vou fazer 40 quilômetros de treino para chegar em dezembro e participar. Né? Então, você vai deixando determinados pesos para trás, algumas coisas, e você vai escolhendo, né? E às vezes até a própria relação com a família, né? Então você, claro, não é que você vai deixar o filho, vai deixar a mulher, vai deixar, não é nada disso. Mas você vai ter que equilibrar melhor o seu tempo para poder... E acaba ficando até melhor, viu? Porque a gente melhora a qualidade, né? Então a gente aproveita muito mais. Como o tempo vai ser curto, vamos fazer disso aqui uma coisa com mais qualidade. Perfeito. Eu lembro quando a gente treinou para as 24 horas, eu, o Naldo, o Márcio e o outro amigo nosso, Rafael, ali de Jataizinho, a gente se propôs a treinar todos os horários que a gente passaria durante as 24 horas. Então tinha dias que a gente... meia-noite no lago. Meia-noite no lago, que hora acaba? Acaba às 6 horas da manhã. Aí 6 horas da manhã a gente ia para casa. Dormir, descansar. Teve dia da gente, meio-dia no lago. Que hora acaba? Acaba às 6 horas da tarde. Era 4, 5, 6 horas de caminhada ali no sol, de corrida, tomando no lombo, para que a gente entendesse o que a gente vai passar. E isso é o que o Lucas, que eu desafiei, ainda não entendeu. Eu acho. Que eu falei para ele. E eu vou falar para ele hoje, lembra que nós vamos ter treino meia-noite, que nós vamos sair de casa meia-noite. E, cara, vamos andar por Londrina, vamos fazer qualquer coisa, vamos convidar alguém para ser parceiro ou não, porque nós precisamos vivenciar o que são dá quantas? 30 horas para terminar? No máximo 29 horas. 29 horas. Então, pra gente, por quê? A gente larga às 19 horas. Terminaria às 19 horas. Terminaria às 19, então. Mas a gente espera até às 23h59. Então a gente passa por vários momentos, vários percursos. Eu não sei, pode vir um baita toró, pode estar um calor absurdo, pode estar úmido demais, que tem gente que acha que úmido é bom e às vezes acaba ficando muito ruim, porque a gente transpira mais, desidrata. Vamos falar a verdade pra galera aqui. Cara, em 30 horas de caminhada, não tem bom. Não existe bom. Não. Que hora que é bom? A hora que você termina, vai pra casa. Aí fica bom. A hora que começa, que todo mundo tá tomando café e tá conversando, acha que é legal, né? Que começa... Não, depende... assim, é claro, nós estamos brincando, mas depende do propósito de cada um, né? Mas dizer que é fácil, eu recebo algumas mensagens no WhatsApp e tal, e as pessoas falam assim, mas e onde a gente dorme? Na sua casa. Cara, não tem essa, sabe? Você sai para fazer uma distância de 134 quilômetros, embora a gente tenha o 100, o 60 e o 30, então alguém pode fazer menos, né? Mas vamos dizer assim, para o percurso completo, se você dividir o 134 por 24, dá quase 6 km por hora, contínuo. Contínuo. Então, é o tempo todo andando. Então, se você para 10 minutos para ir no banheiro, para tomar um café, para não sei o quê, que nós temos 8 pontos de hidratação distribuídos pelo percurso, a cada 15 quilômetros, em média, tem lugar que é 12, tem lugar que é 18, mas em média é um ponto de hidratação. Esse é bom, a bananinha. Esse eu pus porque o pessoal fala, eu mesmo faço as coisas, né? Mas, enfim, então, não é uma atividade contínua. Então, quando você sai... quando que é melhor? É melhor à noite, se não chover, né? Se não chover, porque se chover, o frio e tal, né? E mesmo que não chova, na relva,
Quer dizer, no mato, né? Porque a gente, Uhum. embora a estrada seja estrada rural, mas em volta tem pasto, tem soja, tem gelado. milho. É frio gelado, de noite. frio. Né? Desce e passa próximo a rios e tal. Uhum. Então, é frio. Então, o melhor é a noite. Agora, de dia, se tiver muito quente, cara, É horrível. mesmo 7 horas da manhã, você já andou. Para quem vai fazer o 130, a perspectiva é que tenha já caminhado em torno a metade, às Das 7 horas da 19, manhã. 7 horas da manhã, 12 horas. É. Em 12 horas eu fiz 100 quilômetros. Já fiz 100 quilômetros em 12 horas. Não, fez 60, né? Não, eu tô pensando que eu já fiz, né? Ah, você já fez? Eu já fiz. A gente saiu 3 horas da manhã daqui, quando a gente foi pra Cornélio. Chegamos lá 15 para as 3. Ah, foi super rápido. Então. Levamos praticamente 12 horas aí. Uhum. Entre... Que na primeira vez que a gente fez pedal e corrida, né? Certo. Só que pedal é 1000 vezes pior. Uhum. Tinha hora que eu queria andar, não queria ver a bicicleta. Não queria ver a bicicleta, porque eu tenho que gerar tração. Caminhar eu só caminho, eu vou indo. Pedal eu tenho que gerar tração de carregar a bicicleta. Então, eu acredito que às 7 horas da manhã, se correr conforme o que eu tenho pensado, eu já tô... É que eu não sei o percurso, tá? Que eu posso estar subestimando. Então, por isso que o Naldo tá me treinando. Eu pretendo estar terminando uns 60 quilômetros assim, em 12 horas. Ah, sim. Eu não. pretendo Não, estar isso é fechando uns 60, quem sabe uns 70. É que envolve muita coisa dentro daquilo que a gente quer propor, que eu propus pro Lucas, o Lucas propôs para mim, dentro do desafio. Uhum. A gente, entendendo um pouco do que é o pilar de vocês, a gente quer fazer algo que a gente potencialize o pilar de vocês. Uhum. Porque se existe um propósito maior, nós vamos colocar o nosso propósito junto com o de vocês para, cara, a gente fazer algo de bem pro outro. Para que aquilo que eu vivencio eu consiga de alguma forma expressar, degustar de uma forma mais rápida ali para falar, gente, é isso que nós estamos sentindo. E é isso que você sente assim, assim, assado. Então, através disso, vamos fazer isso, isso, isso. Então, nós estamos com algumas propostas na nossa cabeça, desenhando o projeto, para a gente entregar algo além daquilo que nós podemos... vou lá, fiz o desafio, a gente é legal. Não é isso. É entregar algo além. Então, eu acredito que, dentro do que eu vivi nos 70 quilômetros, que quando a gente largou aqui para esses 70 quilômetros, a gente largou 6 horas da manhã, então foi sol o dia inteiro no lombo. Serra da Mantiqueira fechada, de repente você sai para uma mata aberta na Serra da Mantiqueira, tá um sol de 688 graus, que o suor que você tava, ele evapora, assim, você vê a água subindo, você fala, meu, o que eu tô fazendo aqui? Então, eu acredito que é muito disso. E eu quero tocar num ponto que eu acho que faz total sentido. Desenvolver o turismo rural. Você falou que é corretor de seguro rural. A empresa é da família, minha. é a sua empresa. Então, como que fica essa parte de desenvolver o turismo? Quando que as pessoas entenderam isso? Esse troço do turismo já... Mas quando eu me formei em 89, meu pai falou alguma coisa de turismo rural para mim, me chamou atenção para isso e ele falou, eu falei, pai, mas aqui a gente não tem atrações, né? Ele falou, não, atração, quem mora no interior quer litoral. Quem mora no litoral quer interior, sabe? Então você cria as expectativas e vai desenvolver. Então eu fiquei pensando nisso, tal. E aí lá inclusive está escrito na página do desafio de criar novos espaços turísticos. Você pegar um espaço e promovê-lo a ponto dele ser reconhecível. Hoje a gente pode dizer instagramável, né, do Instagram. Instagramável, né? Isso, que o pessoal reconhece aquilo lá e bate uma foto, né? Então você criar essa perspectiva, né? Criar novos espaços turísticos. E acabei, inclusive, concluir agora há 2 anos, né? O curso de guia de turismo. Que legal. Eu sou guia de turismo agora, então tenho habilitação, estudei para isso, mas essa ideia já veio há 12 anos atrás, através da caminhada. Lá em Santiago de Compostela, por exemplo, o contingente de brasileiros é o segundo maior contingente que visita o caminho por ano, né? E hoje aqui no Brasil, você já fez o Caminho da Fé, a quantidade de pessoas que saem, né? Uhum. Claro que para Londrina, para Maringá, você ter uma atividade dessa, talvez não represente financeiramente a importância econômica individual.
né? Então, não dá para comparar fazer um evento como o Desafio das Catedrais ou uma caminhada que reúne aí 10 pessoas, 15 pessoas para fazer o percurso e tal. Não representa nada comparando com os eventos que a gente tem aqui, por exemplo, a Exposição de Londrina. Né? Mas ele é significativo, porque ele vai levando e vai construindo. E, ao mesmo tempo, porque a pessoa pensa assim, o hotel ou não sei o que e tal. Mas pense naquele sujeito que tem um bar, por exemplo, o Seu Zé, lá do Caramuru, que recebe um grupo que passa por ali. Quer dizer, então, para o Seu Zé, aumenta o faturamento dele no dia em, sei lá, 10%, 20%. Então, para Londrina não significa nada, mas para o Seu Zé, individualmente, depois para o Bar da Rose, depois para, sabe, para essas pequenas comunidades, esse incremento, ele pode significar alguma coisa como significa. E a ideia também era o seguinte, que a gente tivesse como se fosse o caminho da fé, como é a BR-135. Então, tem o caminho da fé o ano inteiro e uma vez por ano tem a BR-135. Embora, quando eu fiz o caminho de Santiago e quando eu fiz o que eu criei o Desafio das Catedrais, eu não sabia da existência do caminho da fé e também não conhecia a BR, eu vi conhecer depois. Mas a ideia era essa, quer dizer, inclusive está escrito isso, porque eu escrevi os propósitos no começo. Ele pode ser peregrinado o ano inteiro, está sinalizado nos dois sentidos, e uma vez por ano a gente faz a coletiva. Ocorre que durante o ano a gente teve poucas possibilidades de caminhada, mas o evento, uma vez por ano, prosperou. Sabe? Então, uma coisa não impede a outra. Por exemplo, a Estela, que é de Piracicaba, que já veio fazer, acho que 4 vezes o Desafio das Catedrais, o filho dela está morando aqui em Londrina, e esses dias ela veio para cá e fez o percurso de 70 quilômetros, né? Em peregrinação. Foi até Rose. Sabe? Legal. Então, é uma isso coisa que é legal, que não... porque é aquilo que você criou, e exatamente nesse momento alguém pode estar lá fazendo porque achou o momento. E aí é o que você falou, aí chega no fim do ano, você reúne toda essa cambada de maluco que gosta de peregrinar e vamos junto peregrinar. Seja correndo, seja caminhando, seja andando com amigos, seja comemorando a cura de alguma coisa. E é um ponto que eu quero tocar. Eu acredito que histórias mudam vidas. Esse é o propósito do podcast Café com Edu Granado. Contar histórias que transformam. São quantos anos mesmo? Agora faremos a 13ª edição. Então começou em 2013, vamos dizer assim. 13ª edição. Quais são as histórias que você tem para contar que você fala, caramba, isso aí, meu Deus, eu não imaginei. De cura, vamos lá, vamos pesar. Cura, libertação, de transformação, de reconstrução, de reabilitação. O que você já viu que você fala, não. Primeiro é a minha. Pronto, então começo por você. A primeira é a minha, cara, porque Bom, a primeira sensação é o seguinte, que eu sou o pai da criança, mas como já disse o poeta, o filho não é seu, ele está emprestado para você. Né? Então, eu nunca me achei dono do percurso. Então, por isso que ele está sinalizado nos dois sentidos, sabe? Então, qualquer um pode ir lá. Mas e o evento, o Desafio das Catedrais? Inclusive cobra inscrição? Sim, porque a gente precisa selecionar. Tem uns custos ali, né? Não é só por causa dos custos, mas sim, também por causa dos custos. Mas o seguinte, você precisa selecionar, porque senão vem gente que não tem condições, mínima condição, e às vezes pode criar algum problema. Vai criar algum problema, vai dar trabalho, vamos dizer assim. Né? Mas a primeira coisa é essa. Eu não sou o dono do percurso. Ele está livre e cada um pode fazer quando quiser. E aí a mudança, o que ocorreu? Nesse tempo todo, nesses 13 anos, cara, já desde as primeiras edições, que eu recebo quase todos os dias uma mensagem de alguém. Porque no começo eu falava o seguinte, vai ser o meu aniversário, e algumas pessoas pensam que o meu aniversário é em dezembro, quando é em julho,
Porque eu fazia o seguinte, se eu fizesse uma festa e servisse um churrasco, um almoço pro pessoal, eles viriam, comeriam, tomando cerveja, Coca-Cola e tal, iriam embora. No outro dia mandava mensagem, estava uma delícia. No outro dia, ninguém Acabou, ninguém lembra. lembrava. Eu falei, não, vou pegar e vou fazer esse evento, porque o cara vai lembrar de mim o resto da vida. Com sabe? raiva, com amor, de alguma forma ele vai lembrar. E então, primeiro, essa mudança veio em mim, que todos os dias eu recebo uma mensagem, cara. Todos Caramba. os dias, ou quase todos os dias, eu recebo uma mensagem de alguém que... E é engraçado que, às vezes, aquela pessoa vem na minha cabeça, 1 ou 2 dias depois, veio, essa semana aconteceu, de um sujeito que eu encontrei há 10 anos atrás, que é o Gustavo Ziller, lá de Belo Horizonte, que ele fez o projeto Sete Cumes, que eu estava na Serra Fina e vi no WhatsApp ou no Instagram, no Facebook, sei lá, que ele faria, liguei para ele e falei, ó, se você garantir o meu acesso, porque já era num bar, vagas limitadas, eu estava viajando, eu falei, ó, eu não tenho condição de comprar com antecedência, porque eu não estou aí. Era em Belo Horizonte, mas eu estou aqui na Serra Fina, quando acabar eu vou para aí, você me garantir que tem acesso, que você guarda o ingresso para mim. E ele guardou, eu fui. Cara, não sei porquê, eu peguei o livro na mão, sabe? O livro dele e tal. Pois não chegou no correio, ele concluiu, subiu o Sete Cumes, subiu o Himalaia, escreveu o livro, lançou agora e postou no correio para mim. Até eu preciso concluir a leitura do livro, que eu sentei e li a metade do livro no dia que chegou. Depois eu tive, na sexta-feira. Faz um monte de coisa Não, depois eu tive uma dor de cabeça, eu tive uma indisposição nesse final de semana e não acabei de ler, mas eu quero ler. Inclusive, eu quero perguntar para ele, porque na época eu lembro que a gente pagou um negócio para comprar os 7 livros que ele... Mas faz tanto tempo, 10 anos, né? Quero atualizar. Porque agora ele me mandou o resultado, né? Dos 7 cumes, o livro. Então, essas coisas que eu recebo todos os dias, sabe? Todos os dias, cara. Uma mensagem de alguém e tal. Você tem alguma coisa dentro do site, lá, testemunhos, alguma página testemunho? Não. Já pensou ou não faz sentido? Não, nunca pensei nisso, cara. Porque para pensar, a gente sabe que testemunhos transformam, né? Falando assim por mim, eu acredito que histórias mudam vidas. Você já pensou? Olha, eu fazendo loucura. Se quiser, conta comigo, a gente contar a história das pessoas que foram transformadas através do desafio. Porque olha o que pode acontecer. Porque a gente pensa no desafio, a maioria das pessoas quando pensam, meu pai me trouxe pra cá, tava com ele, eu falei, pai, vou fazer o desafio das catedrais esse ano. Ele, filho, você não parou com essas ideias ainda? Porque eu já fiz outras coisas. Falei, pai, é só o começo, vai piorar, pai. Mas, filho, você já tem 39 anos, filho, não é mais idade. Pai, calma, que daqui a um tempo você vai ver eu lá na Espanha caminhando 900. Então, não falei, né? Mas agora ele vai descobrir se ele vier aqui. Então, já para pensar se a gente conta de forma resumida, não precisa ser 2 horas de podcast, ou se você desenvolve algo para que a gente conte esse testemunho, para que a gente conte essa transformação, para que as pessoas entendam que o desafio das catedrais é um ambiente onde a gente vai deixar as pedras para que chegue lá com a mochila muito mais leve ou com muito mais força para que as pedras que a gente não está conseguindo deixar, a gente consiga carregá-las e saber que ele é o nosso fardo eterno. Porque existem algumas cruzes que nós vamos carregar para sempre, que elas não serão deixadas. Então, eu acredito, se uma ideia me surgiu agora, que talvez seria legal pegar algumas pessoas, por exemplo, o Silvio, que foi o primeiro a completar. Cara, tem uma foto do Silvio que ele, na partida agora de 2024, 25, 2020, acho 2024. Tem uma foto, cara, que ele chegou ali na largada e me abraça e pôs assim a cabeça assim, no meu ombro, sabe? Mas é com tanto carinho que eu olho, ó, essa é Serra Fina, que eu olho com tanto carinho e eu vejo o carinho que a gente tem um pelo outro, né? E eu conheci lá, me lembro na primeira edição, ele sentou do meu lado, eu não o conhecia. E aí eu falei, eu sou o Silvio, tal, sou daqui de Londrina, trabalho na prefeitura.
Tô treinando para BR-135. Nem sabia o que era. Que isso, né? Vim fazer. Na foto anterior a menina tatuou 130. Esse é o Tonho Zé. Tá na parte boa no Aí, churrasco. ó. E depois eu numa outra vez. Eu fui 5 vezes já na casa dele. É lá, no Caparaó, no pé do Pico da Bandeira. Isso aí quando eu queimei a camiseta no Finisterra, que é uma tradição. Na antiguidade, quando o peregrino terminava, concluía o caminho, ele queimava as roupas, porque podia ter piolho, podia ter um monte de coisa. Ele queimava as coisas para voltar para casa, ele pegava coisa limpa. Então, cumprindo a tradição, eu queimei também a minha camisa lá, na primeira vez. Mas esse negócio é o seguinte, eu tenho um pensamento, esse é o V12, só tá a moto aqui embaixo. Aí, Maringá. Aqui é uma largada. Só tem uma sensação seguinte. Eu monto o circo, sabe? E os palhaços, não de forma pejorativa, Sim, que aliás que eu adoro palhaço, e inclusive na minha casa tem uma coleção. Esse é o Henrique Paulo, é o Vitamina, um grande montanhista do Brasil, do Paraná, melhor dizendo. Então eu monto o circo, e aí vem os malabaristas, vem os mágicos, sabe, vem os palhaços, e eu não me intrometo. Então cada um faz a sua mágica, o seu malabar, Que legal. Né? Então eu penso o desafio como isso. E por isso eu nunca pensei em... Porque é do cara, a experiência. Mas, por exemplo, agora mesmo, esses dias, um sujeito que eu não conheço, ele mandou uma mensagem. Nós nos conhecemos pessoalmente, mas eu quero te contar as motivações ao vivo. As razões que eu vim fazer. Nossa. Ele mandou um áudio para mim. E tem áudios, assim, de que... Tem alguns que te arrancam lágrimas? Não, então, sabe o que me arranca mais lágrima mesmo? Que eu tive um problema no WhatsApp e apaguei as mensagens. Nossa. Porque eu guardava, de vez em quando, eu ouvia, sabe? Também tem um rapaz, essa semana, ele fez um podcast, ele mandou, o Edson Elias, lá de Guarapuava, também mandou um áudio para mim, me contando da transformação que ele sentiu. Sabe? Que ele sentiu. E aí, então, ficava... sabe? É assim... É inacreditável, cara. Eu falo agora, isso porque... cada um... Porque é muito do momento, sim, né? Se sim. você tá... Se tá tudo bem na sua vida, se tá... Talvez as sensações que você Sejam sinta lá diferentes. no percurso sejam só alegrias. Agora, se você passa por um momento 134 duro... quilômetros alegre. Se você passa por um momento duro, né? De, por exemplo, alguém que perdeu um ente querido, às vezes, como foi o meu caso, que havia me separado, e às vezes alguém que está passando por uma situação de doença, né? Está passando. Já houve um paciente oncológico uma vez que eu falei, se você tivesse me dito antes, eu não ia deixar você fazer, porque o esforço é muito grande, né? E meu conhecimento médico é muito limitado, mas eu acho que não é recomendável alguém que esteja em tratamento fazer um percurso, né? E Conversei com o médico liberou, né? Não, falou, não, já acabei, assim, sabe? Acabei a semana passada, eu fiz a última. Né? Então, são essas circunstâncias que eu já ouvi. E teve uma mulher uma vez que perdeu uma criança. E ela falou, depois ela... esse é meu pai, eu gosto dessa foto, porque eu falo assim, cara, eu sei de onde eu vim. Olha meu pai, olha meu pai. Uma moto, tudo sujo, aventureiro e tal, cara, eu sei de onde eu vim. E ela falou assim, depois ela relatou para mim, mandou um áudio, e ela me contou depois, né? Quando acabou, quando ela chegou, passou uma semana, ela falou. E aí que durante a caminhada à noite, ela viu uma luzinha. E aí ninguém via a luz, só ela via a luz na frente, assim, a 5, 6 metros. Vocês estão vendo essa luz? E ela sentiu que era aquela criança que ela havia perdido, sabe? Que ela tinha um sentimento de culpa em relação à perda, não sei porquê. Enfim, mas ela, né?
E aí não pôs as razões, os motivos dela, mas ela falou, eu tinha uma sensação, perdi uma criança, aconteceu isso, eu fiquei... E aí quando eu vi essa luzinha, eu fiquei um pouco assustada no começo, depois veio uma paz e eu senti que foi um momento em que eu, sabe, Libertei, né? da sensação, né? Então isso... Eu digo isso porque não pensou, porque conforme você começa a me relatar, e aí eu falo do que eu vivi nas ultras que eu fiz, e do que eu quero viver. Tanto é que a minha proposta na ultra, tanto minha e do Lucas, é a gente contar a ultra inteira. Conforme a gente está fazendo, é a gente relatar durante todas as horas. Eu e ele, nós decidimos, nós vamos largar junto e terminar junto. Independente se um tá melhor ou pior, é largar junto e terminar junto, porque o nosso propósito dentro dessa caminhada, dessa peregrinação é muito maior. Vai muito além daquilo que a gente pode, talvez, pensar. A gente quer fazer algo que seja realmente não transformador pra gente, mas que uma escolha nossa possa impactar outras pessoas. Então, quando eu pergunto, você nunca pensou em contar? Você nunca pensou em falar? É aquelas pessoas até que derem autorização. Gente, você já pensou em escrever? Escreve pra mim, a gente, se precisar, tampa o nome, aí você deixa um texto, ou quer contar em vídeo, vou conversar com meu amigo lá do podcast Café do Granada, vamos levar você vai contar a sua transformação. E eu tô de coração mesmo, eu abro as portas. Eu abro as portas, porque eu acredito que a história transforma a vida. Então, eu penso nisso porque isso talvez seja um motivador, um gatilhador para que a pessoa possa querer falar, putz, não é sobre os 100 quilômetros. Santiago não é sobre 30 dias, 900 quilômetros de dor, frio e raiva. Não é sobre isso. Só quem... Eu não passei, mas eu imagino o que deve ser. Eu fiz 24 horas em volta do lago em prol de doar alimento. Nós conseguimos 2,5 toneladas de alimento. Só que não era só pelos alimentos. Era o que eu queria vivenciar em 24 horas. Quando eu fiz São Miguel Arcanjo, é o que eu quero viver. Isso sente agora o desafio do fim do ano. Eu tenho um propósito só meu, que esse ainda não está sendo falado. Esse vai ser contado lá. Que é o que eu quero viver. Por quê? O que eu ainda preciso me desprender? Quais são os meus medos, minhas angústias, meus desesperos? Aquele negócio que às vezes eu entro no quarto e eu grito sozinho. O que eu preciso me libertar? E até mesmo um cara que está muito feliz. Porque você sabe mais do que eu. Você andou 900. Que ali tem coisa que você achava que estava resolvida. Você quer ver o que aconteceu comigo agora Quando eu fiz 50 anos, foi lá em 2013. Então, também eu aproveitei, né, uma série de coisas, aquela angústia que eu estava me sentindo de ter me separado em 2012. Aí eu comecei a caminhar, fui aprendendo. Aí muitas coisas eram a própria caminhada, né? Eu não sabia como o Paulo Coelho... Eu estava procurando alguma coisa, depois o pior que a gente vai, porque quando a gente termina, você começa. O pessoal acha, e nessas caminhadas de longo percurso, no caminho da fé, no caminho das catedrais, tudo, você pensa assim, eu vou chegar lá e vai acabar. Não, isso aí que começa, né? E aí fica muito pior, né? Então, quando eu estava falei, vai ser a história dos 50 anos, vai ser um monte de coisa que eu fui pondo, ilustrando, preenchendo a minha cabeça, porque realmente eu não sabia o que ia encontrar. Então eu fui fantasiando um monte de coisa. E quando eu cheguei lá, eu vi que não era nada daquilo, sabe? Então, aí, pá, vou fazer 60, 2023, vou fazer 60. Meu filho mora fora do Brasil já, agora, 10 anos. Mas ele me mandou uma mensagem pelo Zap, falou, pai, eu combinei com a mãe da gente se encontrar em Madrid, vamos passar uns dias em Madrid, na Espanha, Portugal e tal. Você não quer vir? Puta, eu já tava louco, sabe? Querendo ir, mas não tinha uma motivação, né? E aí fica... Só queria um motivo certo pra eu ir. Aí, cara, apareceu a razão. Aí eu falei, eu fico uns 3, 4 dias com eles lá, porque também depois enche o saco. E aí vou fazer o caminho de Santiago de novo. Já tô lá. Né? Aí foi maravilhoso, a gente se encontrou e tudo mais. Até fiquei sabendo que ia ser vovô lá. Nossa! Foi tudo maravilhoso. E aí fui a Santiago, e aí eu gravei um vídeo lá em Saint-Jean. Falei, galera, tô aqui em Saint-Jean, e tô aqui,
e farei o caminho de Santiago de novo. E quero testar, ver se eu continuo o propósito. Porque nesses 10 anos no Brasil, no Desafio das Catedrais e tal, sabe, você sai para ir para Ibiporã e às vezes chega em Maringá, ou sai para ir para Maringá e chega em Ibiporã. Quer dizer, você vai mudando. E aí eu fiquei muito feliz quando eu cheguei em Santiago e que eu falei, não, eu estou certo no meu propósito. Porque eu via, por exemplo, alguma crítica que a gente tinha com relação a coisas palpáveis, sinalização, não sei o quê. Eu falei, cara, o percurso do Desafio das Catedrais está padrão internacional. Se a gente tiver Santiago como referência, nós estamos muito melhor até. Nossa. Mas o conceito, sabe, o conceito, a proposta original, sabe, e isso para mim é muito caro, porque desde o princípio sempre houve o Eli, se tornou um grande amigo meu. Então, o propósito do Desafio das Catedrais, que é muito caro para mim, quer dizer, que eu fiz a partir dessas experiências, como eu falei, né? Da busca do interior, depois do desenvolvimento do turismo, que foi aparecendo, eu não sabia ao certo, mas foi vindo tal. E hoje eu vejo que o caminho é esse tal, que eu estou certo, e que eu vejo que outros caminhos hoje repetem. E hoje você vê uma proliferação de percursos, de eventos de ultramaratona. Então, por exemplo, essa semana agora mesmo teve o Caravaggio, né? Então tem o caminho, tem a ultramaratona lá, que é um pouco diferente do Desafio das Catedrais. Mas eu me sinto assim feliz porque eu tô na frente, né, com mais tempo. Assim, sabe? Mas lá se eles têm 600 inscritos e a gente tem 200, e lá a vibe é outra, a expectativa é outra. É isso que eu ia perguntar. E que você tem deixado claro para mim. Vou até escrever grande aqui, eu rabisco bastante. O seu propósito, ele é muito claro. Não é sobre a quantidade de pessoas. Pelo menos é isso que eu estou conseguindo entender. É sobre quantas vidas estão sendo transformadas e mudadas ali. Quantas vidas estão... Vem aqui, ó. O seu propósito, então, ela seja reconstrução. Não, assim, como eu falei, eu monto o circo e cada um faz a sua festa. E cada um faz a sua festa. Agora, claro que para mim, essa é agora em Santiago, são os Pirineus. Primeiro dia. Esse é um ponto de hidratação do percurso. Ainda tá bem ali, ainda tá inteiro, né? No primeiro dia. Claro, mas são 30 quilômetros assim. Bom, você vai falando, eu já vou pensando se eu vou ou não vou. São 30 quilômetros só subida. Não, claro, a minha vibe, a minha felicidade é que assim, eu crio uma expectativa para a galera, eu gostaria que viesse quanto mais, melhor. Né? Mas precisa ser com qualidade, né? Como eu falei, não pode ser assim. Eu não quero que venha uma pessoa, primeiro que não tenha ela um propósito definido, sabe? Porque é um cara que está com a cabeça virando, uma pessoa, né, que não sabe o que quer, ou que tem outros valores. Outro salva ele. Não sou eu que vou salvar ele, não, sabe? Que é muito trampo para mim. Vou colocar um valor na cabeça dele. Deixa para um outro aí. Santo mais que eu, né? Então, mas claro que eu gostaria que viesse mais pessoas e que... essa é a ideia. Mas eu queria que tivesse, mas assim, que venha com essa ideia, que tenha uma mente um pouco mais clara, sabe? Que não é vir e sair correndo. Não é só, está igual um louco, quero ganhar, não sei o quê. Eu escutei algumas pessoas que já participaram, conheço alguns que já participaram, alguns que tentaram, que quebraram no quilômetro, por exemplo, 60, 70. Porque eles saíram querendo chegar primeiro e bater tempo. Tá tudo bem, né? Quem quer fazer isso. Cada um faz. Só que, desde quando eu entendi o Desafio das Catedrais, aí por conhecer o Naldo acho que já fez mais de uma vez. Umas 3 vezes, eu acho. E o Naldo sabe da minha relação com a fé. Ele falou pra mim, Granado, é um negócio pra você. Porque é um negócio que
tem total sentido com aquilo que você fala. Desde quando eu conheço o Ronaldo, eu falo sobre a minha fé, a gente conversa muito sobre a fé. E ele falou, cara, faz total sentido, porque não é sobre ganhar, é sobre ganhar de você. Porque aí eu sempre volto aqui pro que você falou, deixar os pesos. Por mais que você deixou suas pedras lá em Santiago, 900, na segunda vez, se você for o ano que vem, você vai deixar outras pedras. Claro, com certeza. Porque a gente consegue colocar a pedra na mochila, problemas que a gente não precisava carregar, a gente consegue ir colocando nas nossas mochilas. E aí você chega em Santiago e fala, putz, cara, por que eu tô carregando isso? Vou citar um exemplo. Ô, Granado, me perdoa, cara. Falei um negócio pra você lá, não devia ter falado. Ô, Arnaldo, cara, eu fiz uma brincadeira com você, Arnaldo, que eu achei que era tranquila. Arnaldo, me perdoa. Ou eu quero me redimir disso, ou simplesmente me perdoa. Ou a pessoa morreu, você chega diante de uma das igrejas do Caminho de Santiago de Compostela, ajoelha e fala, Deus, eu não consigo falar pra pessoa, então, pra você, me liberta. Não, e assim também. Olha o Silvão. Essa é a primeira esse é o pessoal que saiu para a primeira edição do desafio. Olha o Silvão aqui, ó. E aí assim, é muito mais você, sabe? Agora eu tava. Fica vendo essas coisas de internet, a gente vai recebendo. Mas é assim, você não discutir numa discussão de trânsito, sabe? Exato. Sabe, você não falar nem. Um dia eu estava caminhando com um amigo. Essa é a Boca Casa de Pedra, cara. É lá no legal. Petar. A minha chegada em Santiago agora em 2023. Olha que legal. É. Essa é a chegada primeira, na Espanha. Essa é a primeira vez, essa é a chegada da primeira vez. Essa camiseta eu dei para as pessoas assinarem do meu grupo de caminhada aqui com caneta azul. E levei uma caneta preta para as pessoas que eu conheci lá. Tá na minha casa essa camiseta, eu mandei fazer um quadro. E qual igreja que encerra? Na Catedral de Santiago de Compostela. Na Catedral de Santiago. É na Espanha que tem a Sagrada Família? Sim, a Sagrada Família. A gente passa por ela? Não, porque ela está em Barcelona. Entendi. Ao invés de você pegar um voo para Madrid, você pode pegar um voo a Barcelona, porque de Madrid você tem que pegar um trem, um ônibus para ir a Pamplona e Saint-Jean-Pied-de-Port. E dá para você fazer por Barcelona também. E aí você chega na Barcelona, onde está a Sagrada Família. Você conhece a Sagrada Família? Não, lá? Eu não desci. Eu ouvi dizer que é muito linda e está em construção ainda, né? Faz 100 anos que ela está em construção. Que ela não para de construir, né? E a gente reclama do Brasil. Mas então, Edu, eu acho que sabe, essa mudança que você vai mudando todos os dias, que você vai melhorando nesse sentido. Não é ser bobo, não é ficar bobo, não é ficar ingênuo. Não. É você ter consciência crítica o suficiente para falar o seguinte, pô, isso aqui é bobagem, isso aqui vale a pena. É saber você entendeu? Qual briga eu vou entrar, né? Lógico, né? lógico. Tem que saber o que eu quero comprar, o que vale. Lógico. Então, você escolher, né? Vamos dizer assim, aqui, né? Como o pessoal pode ver, aqui pelo podcast você pode ver que eu estou meio fortinho. Hoje mesmo já saí da academia, e já fiz academia agora cedo e tal. Então, essa é a minha briga agora, sabe? Eu preciso perder um pouquinho de peso, estou um pouco gordo, embora limita bastante, né? Mas também, as montanhas que eu queria subir, será que eu já não subi? Eu subi das 11 montanhas mais altas do Brasil, né? Porque as 10, na verdade, as 10 montanhas mais altas do Brasil são 11, porque era o Neblina e o 31 de março. O 31 de março foi descoberto depois da lista feita, né? Então, que é do lado. Mas eu subi as 9 outras montanhas mais altas do Brasil. Já subi. Inclusive, aqui tem a foto de alguma. E as 2 fotos do São Francisco. Também já fui lá na Serra da Canastra várias vezes. Aí é o avião para a Nazca, para fazer aquelas figuras de Nazca lá do... Caramba, legal. Esse foi o segundo que chegou, o Silvão foi o primeiro. Chegou bem esse, o Magrão. Essa aqui, cara, é a Pedra Baliza. É a entrada por Jalapão, do lado da Bahia. Essa que é a Pedra da Mina, acho que é a 5ª montanha mais alta do Brasil. Caramba, quantos metros? Não lembro. Tá naquele alto que eu te mandei lá. Aí, Santiago de novo.
Então, Ah, você isso é. selecionar, sabe? Então, a minha disputa hoje é perder uns quilinhos. Essa é Melhorar a sua montanha hoje. essa é a minha montanha hoje, sabe? Perder uns quilinhos, né? Então, essa é a vibe. Então, é você escolher quais as brigas que você quer fazer. O Magrão, que ele estava É deitado, o que esse tava aí. morto lá, tá? Aí que é Ressuscitou? esse aí de novo também, ó, em outro dia, né? Ele também é motoqueiro. Ele é meu parceiro. Esse aí agora, foi em janeiro, eu recebendo a medalha lá o Magrão de novo. A Uhum. Regina, a primeira, concluiu 120 quilômetros. Primeira Caramba. mulher. Salcantay, lá no Peru, 4.600 metros. Ali Esse é aqui uma montanha que você subiu também no é, Peru. é o percurso Salcantay, 5 dias, né? Aí é o Corvo Branco, Serra Fina. Essa Serra do Corvo Branco é onde? Essa é a Serra Fina. Em Urubici, você tem duas serras. A Serra do Rio do Do Rio Rastro do e a Serra Rastro? do Qual que é Corvo mais Branco. legal? São de coisas A diferentes. Serra do Rio do Rastro é porque aquela é um Mas minhocão, a né? outra também. Aí eu pondo placa sinalizando o percurso, né? E vamos lá, o desafio. Eu largo. É. Nós vamos largar daqui, né? Sim. Isso, vamos largar aqui, tá? Catedral de Londrina. Até a Catedral de Maringá. O percurso ele é inteiramente rural? Ou. Não, ele não é inteiramente rural porque você não Porque não consegue dá, sair né? de Londrina. Não, um dia um cara falou para mim, eu falei, faz o seguinte, acha para mim um percurso de terra saindo de Londrina, 100% de terra, chegando em Maringá 100%, que eu mudo o percurso. Porque não tem. Sair por estrada de terra da Catedral de Londrina? Não tem como. Não tá, A então. gente joga terra na rua. Eu falei pro cara, essa aqui é a trilha Inca lá, né? Que legal. Então você tem lá aproximadamente 15 quilômetros para sair de Londrina e 15 Uhum. para entrar em Maringá. O restante, 100 quilômetros de estradas rurais. É bastante. É bastante. A gente larga da Catedral, qual o caminho que a gente faz ali, saindo pela Catedral? Desce a Higienópolis Desce e Higienópolis. vai embora. E vai Até embora. a Venda dos Pretos. Na Venda dos Pretos entra Até direita. Espírito Santo, vamos por lá. Não. Venda não, dos Venda dos Pretos Pretos. entra direita, Entra direita. Saltinho, Caramuru. Aí no Caramuru vai para No Caramuru Rolândia. começa a rezar e aí segue, que daí dali pra cima é todo 100K. sinalizado. Todos 100K. Caramba. Então, no Saltinho, Caramba. inclusive hoje eu postei. O programa é gravado, galera, então não vai. Mas eu postei no meu Instagram. Então você volta. Que dia que é hoje? Hoje é 23 de março. Você volta na postada do dia 23 de março do Arnaldo pra ver no Instagram. Porque, inclusive, vai ter uma promoção para a reforma da Capela do Saltinho. E que o Saltinho é o primeiro ponto de hidratação quando a gente sai. Atualmente, estamos fazendo ali no Vanderlei Sambati. Vai ter uma promoção? De comprar marmita de arroz carreteiro, R$30, tá lá. Nossa, uma outra vez, cara, foi bem bacana. Eu comprei várias marmitas e por quanto tempo vai valer essa promoção? A retirada é até 14 de abril. Então você compra, a venda é só antecipada e você vai buscar no dia 14 de abril, parece que é domingo lá. Mas eu comprei várias marmitas, as pessoas de fora, que eu distribuí nos grupos, né, que eu tenho, muita gente de fora. Então as pessoas compravam e me mandavam, e aí eu juntei, cara, e vim com o carro, distribuindo para morador de rua. Isso que eu ia falar para doar, isso é maravilhoso. Porque as pessoas queriam colaborar de alguma forma. E como transformar isso aí num... Manda para cá que eu faço acontecer, né? Então as pessoas compravam e mandavam para mim. E aí eu retirei lá. Foram várias, cara. É uma coisa bem bacana. E o carreteirão lá é bom? O pessoal do Saltinho. Eu gosto, hein? O pessoal do R$30? Saltinho. 30. É barato, hein? É barato. Não tá? Uma refeição. Qualquer lugar que você parar hoje aí, 30. às vezes você nem come o tanto que vai no carreteiro. E isso... Vamos lá, falando... Ui, cara, vou até caindo aqui. Falando do caminho. Qual que é o nível de dificuldade? Pensando numa pessoa minimamente treinada. Não, assim... Eles são 1.800 metros de altimetria, né? Não, o Caminho da Fé são 8.000. Né? É que eu não fiz ele completo, né? Mas são 1.800 metros de altimetria e ele... Se tiver chovendo, é uma lama infernal.
Se tiver seco, é um pó infernal. Só isso. É ruim de qualquer É jeito. ruim de qualquer jeito. Mas o quanto pior, melhor para nós, né? Que gostamos a dessas gente coisas. É besta. Então, esse é o Valdemar Niklevitz, encontrei com ele subindo. Eu estava subindo o Marumbi, ele estava descendo. Encontrei com ele lá. E aí ele tem pedra solta. Ele tem um sujeito me escreveu. Deixa eu ver se eu acho Fica aqui à no vontade. celular. Mas ele me escreveu e parece que são 80. Ele fez. Como é que é o nome dele? Agora deu um branco. Que Não, é fica à justo vontade. aquele cara que falou que quer me contar as coisas pessoalmente. Uhum. Mas ele fez de carro e são 80 subidas, parece. Ou 39 subidas e descidas, né? Que dá 60. É, coisa assim. Não estou lembrando o nome dele agora. Deixa eu ver se é Vitor. Tem coisa que não é bom contar, não, senão o povo assusta. É isso mesmo, vamos ver se é ele mesmo. E aí o que aconteceu foi isso. 38 subidas e 39 descidas. Nossa Senhora. Segundo o relógio do Garmin. E o Garmin dá uma falhada às vezes? Então, agora, por exemplo, a gente desce ali dos 60 pro 90, que é do Bar da Rose para a Capela, você vai pegar o subidão do Bortoloto. É uma subida que ela sobe em 3 etapas, mas são quase 3 quilômetros de subida. Então é um negócio... É pesado. E depois você desce até a beira do... Aliás, antes ali saindo da rua, você já desce até o Pirapó. Aí você faz o subidão do Bortoloto, depois você desce de novo até o Pirapó de novo. Você cruza o Pirapó 2 vezes, o Rio Pirapó. E quando você sai da segunda vez do Pirapó para a Capela, são 8 quilômetros de subida até a Capela. Então, uma coisa que, sabe, a altimetria não é muito alta ali, muito grande, mas são 8 quilômetros só subindo. É porque às vezes a gente fica atento só a 3 mil metros de altimetria. Mas às vezes a forma que sobe é leve, né? Vamos colocar assim. Aí você pega 1.800, só que aí você tem uma subida de quase 90 graus, vamos hipoteticamente falando. Aquelas que é ruim, que por ser arenoso o pé escorrega, o sol, você tem que andar, para quem não sabe, aí, você vai ter que encurvar um pouquinho o corpo, às vezes usar um bastãozinho. Eu, por exemplo, o uso do bastão eu recomendo. Eu sempre uso nas minhas caminhadas e recomendo. O uso do bastão é maravilhoso. Eu usei no Caminho da Fé, se eu não tivesse um ganchinho para eu pôr em alguma subida, eu ia descer de bunda, não vou para casa de novo, porque é terrível. É bem bacana. Então hoje a gente pode falar que ela é um nível médio para forte. Veja, o Mário Lacerda, que é o cara que criou a BR-135, ele veio aqui em 2019. Ele me convidou para ir conhecer lá o Caminho da Fé, que eu não conhecia, e conhecer a BR. Ele me convidou, eu fui. E aí depois ele veio aqui para ver. Ele falou, cara, é bem mais difícil o Desafio das Catedrais do que a BR. Primeiro, porque o percurso é feito em 24 horas. Lá são 217 em 48 horas. Então a velocidade é mais rápida aqui do que lá. Inclusive eu estive lá esse ano fazendo apoio, que apareceu até a medalha. E eu constatei isso aí mesmo, em loco, porque eu fiz o Caminho da Fé, já conheci o percurso, mas não tinha vivido a experiência da prova. Então vivi a experiência da prova e eu via a galera caminha grande parte do tempo. O que nós fizemos lá, que eu fiz, foi 70 quilômetros, que passa por dentro do Caminho da Fé. Não é o Caminho da Fé completo, que o Naldo acabou de fazer pela segunda vez agora. Eu não podia parar. Se eu parasse muito para caminhar, eu não completava no tempo. Lá até foi medalhado no que eu fiz. Você fez a BR? Não. Eu fiz o que eu saí de Venceslau Brás. Sobe ali pela Morro do Charco.
Venceslau tem um castelinho lá. Isso. Quando eu fiz o Frei Galvão, dormi naquele castelinho. Sobe ali em Venceslau Brás, vale relatar que nós chegamos descendo, e saía descendo, uma cidade esquisita, é um negócio diferente, né? Até brincamos. Nós chegamos e estamos descendo. A gente precisou ir num posto pegar o negócio, mas para voltar pro mesmo posto que a gente chegou descendo, a gente tá descendo, o que tem nessa cidade aqui que a gente não entende? Mistério aqui. É, um mistério lá que... Mistérios da meia-noite. Só Minas explica. Só Minas explica. E a gente saiu... Primeiro, a largada é 15 quilômetros de subida. A gente passou ali por Venceslau, largou, aí é Serra da Mantiqueira o tempo todo. Uhum. Aí entrou na Serra da Mantiqueira, tem uma hora que a gente passa por Campos do Jordão, mas eu não sei aonde, em que hora eu estava em Campos do Jordão, porque eu estava dentro do mato, então não sabia. Só que teve umas partes de fazenda que a gente pegou, que era de louco. Que eu e o Rafael, que a gente fez junto, o Naldo foi survival, foi para tentar medalhar, que a gente subia e o Rafael olhava, Rafael, se a gente parar agora, a gente nunca mais volta. Porque eram umas coisas íngremes, num ponto onde a gente chega lá que tem a plaquinha, que tem a imagem da mãezinha, 2.000 metros. Que o Rafael falou, cara, 2.000 metros, caralho. Onde que a gente chegou 2.000 metros? É na Pedrinha. Isso, que Pedrinha. Você sobe, vira, vai, volta. Já sei onde é que você estava. É aquele caminho, quando sai de Campos do Jordão, para ir para Pedrinha, pega o Horto. O Horto de Campos do Jordão. Isso, entra no Horto. Tem uma estradinha que você vai para cá, para sair para a cidade de Campos do Jordão. E o Horto é uma estradinha toda quebradinha, toda estreita pra caramba. Exatamente. Jesus amado. Então, e aí exatamente, quando termina o Horto, você sobe. É um ponto bem íngreme, porque você vai chegar no ponto mais alto do caminho. Isso. Que tem a imagem da mãezinha. Exatamente. Tem a imagem da mãezinha. E aí o Rafael olhando e falou, a única coisa que eu tenho que fazer aqui pular para ir. Então lá é o ponto mais alto. É o ponto mais alto do caminho do caminho da fé. Caramba. E depois dali você começa exatamente, você vai descer as pedrinhas em direção a Guaratinguetá, e passa pela Trutaria, depois tem aquele bairro que muito chama... boa, porque eu... não, tem o bairro lá que chama... Sabe o que acontece? É que a galera fica, às vezes, me perguntando, né? Me perguntam muito sobre o caminho da fé, o caminho de Santiago, né? Então a gente acaba gravando, né? Porque todo mundo pergunta, vai toda hora falando, né? Não, inclusive recomendo, né? Porque eu sempre recomendo, cara, porque tem gente que passa batido. Eu já gosto de ir nos pontos turísticos, assim, também aproveitar, né? Então eu falo, cara, tem que almoçar na Trutaria. Então você coordena a sua caminhada para chegar na Trutaria, para almoçar. Porque lá você contempla a vista da Trutaria, tem um jardim, tem um laguinho e tem uma mesa do outro lado do lago. Quando você vai para o vale, já vê a catedral, a basílica. Lá de cima você já vê a basílica. E aí come um peixe maravilhoso, um lugar maravilhoso, sabe? E isso eu não tinha pensado. Eu faço 40 anos ano que vem, né? Acho que o percurso que o Naldo fez agora dá 380 quilômetros. E eu vou comemorar meus 40 anos fazendo o Caminho da Fé. Esse é o meu objetivo, que é entrando para meia idade, vamos dizer assim, eu quero fazer do jeito que eu acho legal, que é o meu desafio físico, / a fé, que é algo que me move, e / turistano, que eu não pensava dessa forma. Agora, pensando dessa forma, o Naldo tem um percurso, você até está ferrado agora no telefone, vou mandar várias mensagens, eu vou falar, Naldo, onde que é legal, porque daí eu vou construir o meu percurso, pensando, vai ter dia que eu vou caminhar 50 quilômetros, 12, 13, 14 horas de caminhada. Mas vai ter dia que eu vou caminhar 6, 7 horas, porque eu vou chegar num lugar onde eu quero chegar. Eu quero que minha esposa vivencie alguns momentos, quero que minha família vivencie alguns momentos. Então, no lugar tal, eu vou largar daqui. Então, não me espere em lugar nenhum. Vai até metade do caminho e me espera lá, que é o lugar onde eu quero chegar, com tempo, onde nós vamos sentar, almoçar, contemplar, ficar um pouquinho, conhecer um pouquinho da cidade, para ir dormir umas 7, 8 horas da noite, para no outro dia, 4 horas da manhã, eu acordar e ir para um caminho mais longo. Aí me esperam só na Basílica, me esperam só onde a gente... Tem umas coisas assim que eu, por exemplo, no Caminho da Fé, ou mesmo no Caminho de Santiago, que eu acho que vale a pena, sabe? Então, por exemplo, você vai chegar a León. Cara, tem 1000 albergues para você ficar. Mas tem um que é o Seminário das Beneditinas, sabe?
Então eles fazem, não é bem uma missa, mas fazem uma celebração às 19 horas para os peregrinos todos os dias. E Todos os aí, dias tem... essa Que celebração. Então, você chega, e eu até tenho foto da primeira vez que eu cheguei lá nas Beneditinas. Cheguei ao acaso, porque era o albergue municipal, vamos dizer assim, né, que a igreja fez. Uhum. Então, eu fui ao acaso. Mas da segunda eu falei, eu quero ir lá, Agora eu vou porque com intenção, né? simbólico. Cara, você imagina que eu encontrei um amigo meu do Brasil, lá, na celebração. Quando terminou a celebração que eu virei, a gente se encontrou. Ué? Eu sabia que, porque a gente tinha conversado antes, ele falou, nós estaremos no caminho nos mesmos dias, porque a gente conversou pelo WhatsApp, eu falei, estou indo para Santiago, então. Ele falou, só que eu vou fazer o caminho do norte. E eu falei, vou fazer o francês novamente, né? Então... Muda um pouco. Foi engraçado que esses dias lá em São Paulo, na São Silvestre, fui caminhar no Ibirapuera, porque foi 3 dias antes, aí de manhã saí com o meu irmão para a gente caminhar, encontrar a galera lá no Ibirapuera. E encontrei o Jorge lá, foi tão gostoso também, que depois a gente se encontrou esse dia em Santiago, eu só vim encontrá-lo pessoalmente agora, 2 anos depois, em São Paulo, que ele mora lá. Ele também estava caminhando em Ibirapuera, sábado cedo. Então, eu recomendo, sabe? Alguém que me pergunta, eu falo, cara, escreve aí, em León, procure ficar nas Beneditinas, que é mais legal, e já vai sabendo que vai ter o negócio às 19 horas, para você se organizar para estar lá às 19 horas. Aí, por exemplo, tem um outro lugar chamado Iteiro del Camino. Del Camino, minha mãe ficava brava quando falava dela. Del Camino. Lá tem uma outra, que eu vivi uma experiência muito forte lá na Ermida de San Nicolás. Então, se alguém me pergunta, eu falo, cara, se der, fica na Ermida de San Nicolás. É um prédio de 500 anos e só cabem 12 peregrinos. Só 12. Então, sabe? Então, você precisa marchar bem, né? rápido. Precisa ganhar de alguém ali, né? Para chegar primeiro, para tomar, porque as camas são por ordem de chegada. Né? Mesma coisa, por exemplo, em Astorga, tem lá o Palácio de Gaudí. Então, quando que é Astorga? É amanhã. Então, eu tenho 50 quilômetros, cara, hoje eu vou me esforçar, vou fazer 30, para amanhã chegar a fazer só 20, porque 20 você sair às 6 horas da manhã, são 4 horas, você vai chegar às 10, 10 e meia, 11 horas, toma um banho e sai para visitar a Astorga, vai você curtir, entendeu? Né? Então eu recomendo, se vai fazer o caminho da fé, cara, tem um menino lá e a família dele, que é a Casa dos Nave, e inclusive tem no Instagram, e o Guilherme. Eu tive lá agora, passei, falei, Guilherme, passei aqui só para te dar um abraço, cara. Ele falou, seu amigo veio aqui, porque eu dou as camisetas do desafio, a galera passa lá. E ele fala, o Arnaldo esteve aqui e tal, né? E aí, porque é uma família, é um casal com 2 crianças, o Pietro e a Manu. Então, sabe, vale a pena você dormir lá, pela convivência, pelo carinho, pela qualidade do serviço que eles prestam, pela janta que eles fazem, pelo papo que o cara tem, sabe? São brasileiros ou são espanhóis? Não, aqui no Caminho da Fé. Aqui no Caminho da Fé, assim, a Casa Nave, e é ali na Porteira do Céu. Chega antes da Porteira do Céu, 800 metros. Né? Então, você passa a borda da mata, você sobe até na metade lá. Então, sabe, essas coisas. E aí a gente acaba gravando. E o que você acha que é mais impactante nesses movimentos? Você que vivencia isso desde 2013. O que você acredita que é mais impactante? Que, por exemplo, eu já vivenciei algumas ultras, mas para aquela pessoa, para o Lucas que vai no a primeira ultra dele, o que você... E para as outras pessoas, o que é mais impactante? O que eu preciso observar? O que você acha que... Gente, eu monto o circo, cada um vai viver. Mas eu vi, por exemplo, não conheci o Lucas. Me surpreendi que ele mandou um negócio lá para mim, vou fazer o desafio das catedrais. Então, eu falei, nem conheço o cara, ainda procurei. Falei, sabe que eu conversei com ele? Quem que eu já vi? Eu tenho telefone, não tenho contato, nada.
E aí eu fui segui-lo no Instagram, aí já vi que ele fez uma promoção, já vi que ele tem um negócio de cabeleireiro e tal. Isso, ele vende papel para mecha de É, cabelo. e aí eu já vi que ele tem toda uma vibe também de, Isso. né, ele é o cara... Ele é para frente, E, então, primeiro assim, que é muito diferente de mim, até pela idade, né? Quer dizer, Ele é mais novo que eu. Pois é, vocês são 30 anos mais novo que eu. Então, eu não teria, né, assim. Mas o que eu posso dizer é isso, olha, eu faço desse jeito. Sabe? Essa é a minha forma de seguir. Então, com quem que eu tá? Sim, do sábado foi o almoço da minha sobrinha, aniversário da minha sobrinha. Ela mora em Portugal e chegou e a gente marcou um almoço. Uhum. E aí estávamos conversando na mesa, porque eu gosto de museu, porque eu gosto disso. E eu falei, sabe, nunca irei para esse lugar, porque a minha vibe agora mudou. Se eu tivesse ido no passado, porque eu já fiz, assim, Paris, Roma. Tal. Não, Roma é legal, velho. Roma eu volto. Mas, assim, não quero mais ir nesses pontos turísticos, sabe? Agora quero conhecer outras coisas, né? Por exemplo, no caminho de Santiago tem um lugar chamado Atapuerca, que lá tem um museu de arqueologia. Você entendeu? Então eu quero ver museu, eu quero ver em outro lugar, não quero... Sabe, eu já fui da fé. No Louvre, eu já fui lá, é legal, sabe? Mas hoje eu não estou mais nessa vibe de fazer turismo em cidade. Muito embora eu fui para Santiago, depois fui para a Suíça, depois voltei para Milão. Fiquei lá 5 dias em Milão, porque eu tenho um amigo meu lá que mora, eu fiquei lá na casa dele 5 dias e gosto muito de Milão, que é uma cidade, né? Mas tem um monte de coisa lá para ver e tal. Mas hoje eu quero fazer os percursos, então tenho vontade de fazer minhas viagens, né? Mas a gente estava discutindo, então eu falei, eu não quero mais ver esse tipo de museu, não quero mais ver esse tipo de coisa. Eu quero fazer uma caminhada, quero ter um lugar para eu caminhar, se houver a possibilidade de eu encontrar, né? Então, no Caminho de Santiago, então vamos ver o Museu do Gaudí em Astorga, vamos. Tá no caminho? Chegou em Madrid, vamos ver o Prado? Vamos, né? Mas não vou sair daqui para ir lá. Sabe? Não quero mais. E aí, quando vem alguém e pergunta, eu falo, eu faço minhas viagens desse jeito. Inclusive as próprias viagens de moto. Quando eu comprei a moto lá em 2014, eu falei assim, a moto, eu vou substituir o avião pela moto. Tem muito lugar, quase todos dá para ir de moto. Aí se eu pego o avião e vou pegar o avião para ir fazer uma caminhada, hoje eu vou de moto. Esse caminho de Inca é onde? É a trilha Inca, lá do Peru. Aqui do Peru. Quantos quilômetros? 160. É pela dificuldade, não é pela distância lá. Ela é bem difícil? Mais ou menos também. E o que tem de interessante nela? Tudo, né? Inca, né? Não, assim... Que pergunta, né? Não, porque você... eu fiz, cara, uma coisa que pouca gente, segundo o sujeito... Desculpa cortar. Aquela parte é onde, aquela foto? É a subida do... Bortolotto. Vou passar por ela, então. Vai. Vou passar rindo também. Vai, fala da Inca lá que eu curti sempre que eu vi a subida. Não, então, a trilha Inca, eu fiz um percurso... Eu ganhei um livro do Valdemar Niklevitz. Uhum. E estava, assim, na introdução, no primeiro capítulo do livro, ou no prefácio. Tenho 29 anos, ou 27 anos, e estou exausto. Acabei de fazer a trilha Inca e Salcantay. Vou fazer o Everest. Estou começando meus treinos para o Everest. E eu ganhei o livro, só que eu já tinha comprado as passagens para ir para o Peru e tinha marcado 3 trilhas. Trilha Inca, Salcantay e Choquequirao. Só que eu tinha 53 anos na época, né? Falei, cara, se o sujeito tem 29, tá morto. Tá exausto, vou morrer. Mas eu fiz as 3 trilhas, né? E aí a agência, eu cheguei lá e ele falou, olha, só que por uma questão de logística, nós vamos mudar a sequência que você colocou. Nós vamos mudar e tal, vamos deixar o Choquequirao, que é mais longe, vamos fazer essas 2 primeiras que saem de Cusco e chegam as 2 em Machu Picchu. Então, em uma semana,
eu cheguei 2 vezes em Machu Picchu. Quando você faz o Salcantay, você chega por o que eles chamam de termoelétrica. Não é termoelétrica. Como é que fala água quente mesmo? Não, é... Em espanhol? Não, acho que é termoelétrica. Não consigo Não, falar hidrelétrica. Não, hidrelétrica, que é a usina de hidrelétrica, mas tem um troço de água quente, termas, por isso que eu misturei. Termas, tem isso. as termas. Águas termais lá, águas calientes, agora que chama Águas Calientes, a cidade. E pela trilha Inca, você chega pela Porta do Sol. Então, quando você chega pela hidrelétrica, você tem que subir uma montanha. Cara, foi super engraçado, que eu conheci uma brasileira chamada Cristina, de origem nipônica, e o guia... E assim, os que falam inglês se conversavam com o guia em inglês. E eu falo nada de inglês, mas falo um pouquinho de espanhol. E eu falava com o guia em espanhol, né? E aí chegou a japonesa, a Cristina, no ônibus, logo cedo assim, ela falou pro cara em inglês. Eu entendi o que ela falou. Esqueci uma coisa lá, esqueci um guarda-chuva, esqueci alguma sombrinha, alguma coisa lá. No hotel, vamos precisar. E o ônibus teve que dar uma volta no quarteirão, ela desceu e voltou. E aí eu falei, bom, ela tá falando inglês, né? Fiquei quieto. No final do dia, o guia falou assim para mim, e aí, você conversou com a Cristina? E eu falava o tempo todo em espanhol, né? Com ele. Você conversou com a Cristina? Falei, não, eu não falo inglês. Ela é brasileira. A gente ficou o dia inteiro andando. Um do lado do outro, e nos assim. conversaram. Ela devia estar achando ele é espanhol. E aí nós conhecemos também o Daniel, que era um periodista, né, um jornalista espanhol, que estava fazendo um ano sabático. Ele tinha trabalhado na China uns 5 anos, e estava fazendo um ano sabático. E veio para... E aí ficamos nós 3 bem turmados. E quando nós chegamos pela hidrelétrica, a gente, no outro dia cedo, porque sobe um número limitado de pessoas por dia, você tem que comprar o ticket, né, com antecedência, e o ticket vale para aquele dia só. Hoje, acho que 500 pessoas estão subindo por dia. E aí tem o portão abre às 6 horas da manhã. Então, e tinha assim um percurso, acho que 7, 8 quilômetros. Então, nós acordamos cedo, tomamos café da manhã às 4h30 da manhã e descemos para o portão. Fomos os primeiros a chegar. Cara, de repente vai chegando aquela turba e aí abre o portão e não é uma correria, né? Mas só que você tem que subir uma escadaria de 400 metros de altura. E você vai subindo aquela escadaria e tal. Eu sei que foi bem louco a nossa chegada pela hidrelétrica. Quando a gente chega pela Porta do Sol, já chega e olha Machu Picchu de cima, cara. É diferente. É louco. Caramba. E, Arnaldo, se pudesse dar um recado, né? Estamos 1h40 já conversando, hein? Eu falei pra você. Não, se deixar, nós vamos longe, hein? O Dario expulsa nós daqui. Se tivesse deixar um recado para... Na verdade, se tivesse deixar, não, deixa um recado para esse desafio 2026. O que o Arnaldo espera, o que recado que o Arnaldo quer deixar. Desafio das Catedrais 2026. Aí depois a gente faz um corte e solta esse para você. Cara, o que eu espero é que a gente possa receber com muita graça, com muita garra, sabe? Com muito carinho, porque eu faço isso com muito carinho. E que a gente receba, e os colaboradores, né? Porque são 50 colaboradores que participam no dia do evento para receber a galera. Então, você imagina, a gente tem 200, 230 inscritos, 50 pessoas na retaguarda. Trabalhando, né? E então que a gente possa, né, com toda a luz, com toda a força, estar lá à disposição, que o tempo esteja um tempo bom, que não esteja muito quente, e que a gente possa receber com muito brilho, né, a galera que vem, e que todos encontrem aquilo que vem procurar, sabe? Agora, uma mensagem que eu queria deixar para cada um, e não é para o desafio, é para a vida, né? Cara, viva a sua vida, não deixa ela passar, sabe? Vive a sua vida, não deixa ela passar, sabe? Procura, né? Do seu jeito. Não precisa, sabe? Eu odeio receita, sabe? Eu odeio... Receita de bolo, é assim que dá certo. Como eu falei,
Se alguém me pergunta, eu falo o que eu faço. Se servir metade, servir 10%, tá bom. Se não servir nada, pelo menos serviu como referência para não fazer aquilo, né? Pô, não, pô, que porcaria, não quero fazer nada disso. Beleza, cara, então não faz do meu jeito. Então, sabe, é isso que eu... E é essa que é a minha ideia, né? Eu, quando dava aula, eu falava, gente, eu vim no mundo para mudar a vida, para transformar, sabe? A minha passagem tem que ser transformadora. Perfeito. Mas o transformar é te dar consciência crítica. Cara, pensa você. Não é fazer como eu faço. Pense você. Eu te dei o caminho que eu fiz, como eu fiz, da forma que eu fiz, e agora sabe? pensa. Pensa e faz você, sabe? Então, eu acho que esse é o papel que foi reservado para mim nesse momento. Então, eu estou assim. Agora, eu não quero ensinar nada para ninguém, sabe? E, às vezes, eu me lembro quando eu comecei a viajar e comecei a fazer, e depois, que nem eu falei nas fotos, né? As fotos, eu não apareço muito nas fotos, porque eu vou nos lugares e bato a foto do lugar, né? Não, e para não parecer pedante, né? Sabe? Não. Você já foi em vários lugares? Você conhece? Conheço alguns lugares. Não é? Se o cara perguntar, eu conto. Mas se ele não quiser, então... Mas aproveite, cara, sabe? E fica nessa, né? A consciência crítica não é você reclamar, né? Porque a gente tem uma ideia... De que crítica é reclamação. Equivocada, né? Do uso da palavra. Não. A consciência crítica é você estar dizendo, por quê? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquela... Não pode ser feito diferente, né? Então, acha o seu caminho, faz aquilo que você gosta, mas faça, sabe? Galera, vou até olhar para cá assim. Aqui, ó, faz aqui, ó. Tô meio gordinho, mas o sofá não é o lugar, sabe? Não é o melhor lugar. Não é o melhor lugar, cara, sabe? Então, e que também eu tenho falado, assim, claro que a saúde e tal, né? Mas eu tô com 63 anos. Não me acho, minha cabeça não é velha. Mas eu tenho que reconhecer algumas limitações, sabe? Então, eu que lutei a vida inteira com o peso, lutei minha vida inteira, cara. Até um dia eu brinquei, porque também não sei se a galera sabe, mas eu fiz bariátrica. Aí cheguei no Murioca, que é o meu médico, falei, tem garantia? Qual que é a garantia que você me dá aqui? Tem garantia, porque eu engordei, cara. Né? Então, sabe, até então você se dar ao luxo de falar, hoje eu não quero fazer nada, sabe? Hoje eu não vou na academia, mas não. Cara, precisa cuidar da saúde, precisa fazer, se manter em dia com as coisas, atualizado e tal. E sofá não é o melhor lugar. Faça do seu jeito, mas faça, cara. Faz alguma coisa. Gostei disso aí, eu queria concluir com uma frase que eu vi hoje, rezando o rosário. Murmurar é desconfiar. Né? E o sofá não é a melhor companhia. Eu acho que o sofá é o lugar de quem só murmura. Então, quando você diz isso, eu acho que ao invés da gente reclamar da vida, porque tá ruim pra você, tá ruim pra mim. Cada um tem suas dificuldades. Viver o dia hoje. E aí até eu fiz um vídeo hoje postando. Não vai dar pra ver porque é store, né? Quando a pessoa estiver vendo esse vídeo, mas por isso falando aqui. Murmurar é desconfiar. Se eu confio em algo ou alguém e eu estou reclamando é porque realmente eu não confio. Eu só falo da boca para fora que eu confio. Então, se você vai fazer o desafio com a gente agora em dezembro, que você não murmure, que você vá e continue caminhando. Porque quando eu caminho, mesmo com tanto problema, com tanta insignificância que eu causo nos outros às vezes, porque eu sou um merda, eu só faço cagada. Né? Aí você falou, louco, você está se diminuindo. Não, a nossa vida, se a gente não se policiar, a gente erra a cada segundo. Então para de reclamar, pega a sua mochilinha, seu bastão. Então já vou emendar uma outra aí, já vou emendar uma outra.
do que você reclama, o quanto disso eu vou ser responsável. Verdade, né? O quanto disso você é responsável por essa reclamação que você está fazendo. Exatamente isso. E eu acho que ficando com essa pedrada, Arnaldo, muito obrigado. Cara, foi sensacional. Um privilégio estar aqui com você, Edu, e desejo, né, para você aquilo que eu desejei para os outros. Quer dizer, que você tenha aí um período de treinamento, de conhecimento, né, de si próprio, para chegar lá no desafio e desfrutar de todas aquelas 24 horas, de cada um dos quilômetros dos 134. Espero encontrar você e o Lucas lá na Catedral de Maringá para dar um abraço e receberem a medalha, tocarem o gongo. Você vai encontrar a gente antes, nós vamos encher teu saco daqui para lá. Daqui para lá você tá... Eu não paro no caminho. Antes ainda do desafio, né? Vamos torrar sua paciência. Você não sabe a cagada que você fez na tua vida vindo aqui. Então, mas é sobre isso. E já fica aqui agendado o nosso podcast pós-desafio, porque nós vamos vir aqui, eu e o Lucas e você, falar do que é, do que foi, do que é viver. E aí eu faço questão, eu acredito que o Lucas vai fazer questão de estar sentado aqui e a gente testemunhar pós o desafio, para o cara que idealizou o desafio, que foi vivenciar os 134 quilômetros. Vai ser uma experiência nova para mim. Nós vamos fazer isso. Obrigado mais uma vez, Arnaldo. Mais uma vez. Obrigado. Gente, eu amo vocês. Fiquem com Deus. Fui!